E aí, como que vocês estão? Hã? Passaram bem a noite? Como que foi? Eu não estou ouvindo, está um pouco baixo. Tô só. Oxe, bem. Então, hoje nós vamos continuar falando de física quântica, tá? Lógico, não tem como, tem que continuar a fechar o entendimento do que a gente começou. Logo, deixa eu só... Só tem 26 mensagens. A Mariana estava tentando entrar, não estava conseguindo. As pessoas perguntam. Entrou aqui. Leonardo, Amanda? Ainda não chega. Tá. Eu voglio che mi quadri tutti. Sono presentato. Só apagar a luz. Ficou alguma dúvida de ontem? Ô, Vino, como você está? Non entendi nada, ma tudo bem. O que é? Quem Aurora? E aí, Aldo, como que você tá? Tá com frio aí na Itália? Tranquilo, está começando a fazer frio. Tá bom. Começando, o outono chegou. Tá bem. Como foi de ontem para hoje? Tudo em paz aí? Tive que dar uma olhada na internet, na sua aula. E... Nossa, você fala muito depressa e fica... Perdo pedaços. Me deram 2 toques. Para mim pegar menos caneta na mão, para parar de ficar assim. Né? Por que você não usa um quadro? Bem, mais pra trás. E aí falaram assim, por que você nunca vai cobrar as aulas? Por que o Ágora não tem preço? Eu peguei e falei assim, o preço do Ágora é o preço mais alto que existe na face da Terra. E as pessoas não entenderam isso ainda. É o preço mais alto que tem. Que é o preço da coragem, né? É o preço da coragem, né? E coragem não se compra, ou você tem, ou você não tem, né? Então, o preço do Ágora é o preço da tua coragem. Mas coragem para quê? Coragem para vencer a vergonha de tudo que você fez. Só isso. E vida nova. Mas fala aí, Aldo, que a aula hoje é um pouquinho... Oi, Mariana. Hoje a aula é um pouco... Nós vamos dar continuidade à aula de física quântica. Eu não assisti a aula. Tá? Pode falar, Aldo. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu estava vendo a tua aula, você estava muito empolgado ontem. Eu estou sem dormir vai fazer acho que uns 2 meses, né? E direto, estou sem dormir direto. Inclusive hoje. Então é assim, acaba ficando um pouco mais
Acelerado. um pouco mais expansivo. Não tem como. Muito expansivo. Muito. Não, realmente a minha outra língua, às vezes, se me enrola. Tá, mas aí você ouviu. Não, sim, mas deu para entender algumas coisas claras, sim. Vai anotando. Eu, na física que eu tinha como base, você destruiu a física também. A minha física destruiu tudo. Você é um destroyer, man. Já entendi. Vinho novo em odre velho É isso mesmo. tem que refazer. Você sabe o que é interessante, ó? As pessoas pediram a vida inteira uma nova era. As pessoas pediram a vida inteira um novo Cristo, a volta do Cristo. Eu não estou falando que eu sou Cristo. Mas para esse negócio, não é nada disso. O que eu estou falando é que o que nós estamos conversando aqui é um conhecimento completamente diferente. E é um conhecimento que para nós deixou de ser conhecimento, ele se tornou sabedoria. E se é sabedoria, é do Cristo. Não é meu, não é seu, não é de ninguém. É do Cristo a sabedoria. Então o que nós estamos conversando aqui é sobre sabedoria, que é tudo que existe de mais bonito e mais belo. Agora, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para começar daqui para frente, né? Guilherme, como que você está? Tudo bem, Marcos? Tá mesmo? Sim? Se quiser conversar, estou à disposição, tá? Tá, João. Obrigado. Eu vou pedir para você que qualquer ponto que você não entenda, você pare e pergunta. Porque a relação da aula de ontem com a aula de hoje é muito importante. Por quê? Porque se nós estamos falando de mecânica quântica, é importante saber como que isso aqui funciona. Como que o cérebro funciona. E para poder saber como o cérebro funciona, é importante que a gente acabe entrando em alguns pequenos detalhes de morfologia de construção. Por quê? Porque é muito comum, pessoas desavisadas utilizarem-se da falta de informação para criar ilusões. E hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse aspecto, porque eu estou começando a preparar vocês para o módulo 5. Então esses conceitos que eu estou dando é uma pequena preparação das aulas para física, para química, para medicina, para que nós vamos ter daqui a pouquinho, tá bom? Portanto, os sentidos humanos são visão, audição, paladar, tato, olfato e o sexto sentido que é dito, que é... Pode falar. Ouvir. Não. Audição. O sexto sentido que o pessoal fala é o quê? A intuição, Marcos? O sentir. Ou intuir. Ou... Vamos deixar assim, intuir, tá? Porque sentir, a gente já sabe que é uma propriedade da matéria que é um pouco mais densa. Portanto,
Ontem nós falamos de visão. Hoje nós vamos falar de audição. Como que funciona o cérebro? E aqui eu vou dividir a aula em dois momentos. Eu vou começar a falar da estrutura e depois eu vou falar um pouco de psique. E depois eu vou falar um pouquinho de o que a gente já vem falando há muito tempo. Então nós temos dentro do cérebro, o cérebro é formado por 3 setores. O primeiro setor é a massa escura. O que é a massa escura? É mais conhecido como o próprio cérebro. Nós temos a massa clara, que fica dentro do cérebro, e a massa clara é onde existem as comunicações dos neurotransmissores. Neurotransmissores, mais conhecidos como neurônios. Por exemplo, e nós temos o cerebelo. Você trocou? Acho que é automático. É sempre o último a chegar, né? Mas deixa eu pôr É porque não foi ele que passou por último. Deixa Foi eu. nós que passamos por último, não foi? Vocês querem água? Mariana, qualquer bobagem que eu falo, você como médica me corrige, por favor. Olha mais desse lance. Você tem o cerebelo. Escrevi tudo errado aqui. Esse lance eu não conheço muito bem. Eu acho que você deve explicar melhor que eu. A questão de corpos aí eu não entendo muito. Dentro da massa escura, que são as regiões externas do cérebro, aonde fica o cérebro, você tem 4 divisões. E é aqui que nós vamos estar hoje olhando um pouquinho mais. Essas 4 divisões são a área frontal, que é a parte da frente do cérebro, onde é tratada a razão. Por exemplo, minha mãe tem síndrome de Pique. Boa noite. Estava sentindo falta de vocês. Você está bem? Por exemplo, minha mãe tem síndrome de Pique. É a parte frontal do cérebro, ela perde a razão. Então, a primeira parte é a frontal. Parietal, onde fica a chuchu. Aqui veio mais rápido. Eu só quero ver se... Eu estou mudando a câmera, tá, pessoal? Porque mudou... Tá caindo o sinal. Então vamos lá. Aí você tem, na massa escura, que é o cérebro, frontal, parte da frente. Você tem parietal, que é a parte de cima, onde fica o chakra coronário. Você tem a temporal, que é a área que é onde são processadas os sons, razão e lucidez. E aqui atrás você tem a occipital. Por que oxi? Aí você pode escrever com 2 Cs, que é a região do cérebro
aonde são tratadas as imagens. Frontal, realidade. Parietal, audição. Desculpa. Desculpa. Parietal é o sensações. Temporal, sons, a razão, percepção um pouquinho e lucidez. Como que é feito o ouvido do ser humano? Basicamente, você tem o pavilhão ocular. Que ocular? Desculpa. É o pavilhão auditivo. Você vai preparar o ocular. Vai ter uma Você ligação, tem. né? Que você tá lá na frente. já, né? Desculpa. Você tem o canal auditivo. No final do canal auditivo, você tem o tímpano. Depois do tímpano, você tem 3 sensores. Você tem, como a minha concha aqui, chamada martelo. Você tem outros 2 sensores aqui, chamado bigorna. Você tem uma forma em caracol, aonde está ligado, que é como se fosse um martelo, bigorna e não, que bate. Não é? Não, que bate. Você tem martelo, bigorna e começa com ti. Lembra que tem Ferreira? Tímpano, Não, tímpano está aqui. Então você tem martelo, bigorna e Estribo. isso. Então não é você. Estribo. Entendi. Estribo. O estribo, ele é como se fosse um terminal e fica fazendo assim. E você tem um caracol. Dentro do caracol, você tem um líquido onde existem. Só um segundo, pessoal. Só um segundo. Onde você tem um líquido chamado cílios, que é o líquido qual transfere os sons
recebidos pelo pavilhão auditivo, passa pelo canal auditivo, bate no tímpano, o tímpano ele começa a vibrar, que faz vibrar o martelo, que é um formato de martelo, que bate na bigorna e no estribo, que bate no caracol, que excita essas células de silícia, o silício, aí depende, tá? Que tem a comunicação com Não era? com Então, Jesus. com essa conexão aqui liga o quê? Esse processo auditivo ao cérebro. Através do quê? Das conexões neurais. Por isso, dos neurotransmissores. Qual é o único órgão que existe no cérebro que trabalha com frequência? A pineal. Então, os neurotransmissores fazem com que a conexão com o cérebro excite os neurônios, né, através da glândula pineal, que são os cristais de apatita. Logo, o único órgão que trata a frequência no corpo humano, quando eu falo trata a frequência, eu estou me referindo às frequências de entrada dos 5 sentidos: visão, tá? E audição. É isso que eu estou falando. Eu não estou me referindo à chácara, tá? Os cristais de apatita, portanto, recebem através das conexões neurais as frequências que vêm do som. Qual que é o range de audição do ser humano? O range vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Mas existe uma faixa de frequência que vai de 20 até aproximadamente 80, 75 a 90. É muito por causa da pessoa, né? Que depende muito da constituição física da pessoa e aos estímulos os quais ela recebeu. Por exemplo, uma criança que nasceu numa cidade grande, onde tem muito barulho, o ouvido dela, com certeza não vai pegar de 20, 30, 40, 50, ela vai pegar de 80 para cima. Uma criança que ficou no interior, menos expostas a menos barulho, a probabilidade dela ter um problema auditivo mais cedo, assim como para nós também, é bem menor se comparado com uma criança de cidade grande. Portanto, o que eu quero afirmar aqui? Que esta faixa de sons ou de frequências são imperceptíveis para nós. Embora elas existam e embora em algum momento da nossa vida a gente ouviu. Quanto mais jovem, né? Voltando para cá. Aí, através dos neurotransmissores que acontece na massa escura, que passa para a massa clara,
Esses cristais de apatita geram uma frequência que vai até onde? Que vai até o cerebelo. E aqui, o cerebelo, ele compara frequências. Por exemplo, frequência 80. Satisfação, prazer ou trauma? Nesse momento, o que ele faz? Como a amígdala de novo, não é essa amígdala. É a amígdala que está no centro, no 1/3 entre pineal e pituitária, tá? Um pouquinho mais para cá. A amígdala, o que ela faz? Ela, por ser responsável por emoções, dispara uma ordem para o cerebelo e para a pineal, que excita tálamo e hipotálamo, que geram todos os hormônios e todas as substâncias das quais prazer, satisfação, prazer, medo, e assim vai. Serotonina, adrenalina, né? Por corpo todo. Portanto, o que eu quero dizer com isso aqui? O que eu estou afirmando com o processo auditivo que existe hoje no ser humano? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O cérebro, ele é composto através, a que a gente já estudou ao longo dessa semana toda, por frequência. Essa frequência, ela pode ter como origem 3 momentos. Qual o primeiro momento? DNA. Segundo momento, visão. Terceiro momento, agora nós vamos trocar, ou agora nós vamos melhorar o que a gente não sabia. Porque você fala assim para uma pessoa: o que é prana? O que é prana? O prana é energia cósmica. Mas peraí, se a gente acabou de estudar, não existe energia. Veja, eu não estou falando de energia de rotação de planeta, não é essa energia. Eu estou falando da energia a qual nós recebemos, que é o que a gente conversou ontem. O que é o prana? Lembra que a frequência é uma só? A manifestação da frequência no plano físico, ela pode ser várias, mas a frequência é uma só. Então, o que é o prana? O prana é a região. O prana é a região no éter chamado vácuo quântico. Por quê?
que é o prana? Por exemplo, daqui até Marte, tem vácuo? Tem. O nosso sistema solar tem vácuo? Tem. O que tem dentro do vácuo que a gente estudou ontem? Tem ideia. Por isso que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, porque Ele está em todos os lugares, porque a ideia está no éter ou no vácuo quântico, que é a origem da ideia. Ficou claro? Então o que é o prana? O prana é a frequência da ideia que vai levar você para onde? Iluminação. Para a iluminação. É a frequência 110 que vai te levar a se iluminar. Ficou claro até aqui? Portanto, como a amígdala é o centro das emoções, dependendo do impulso da frequência que você receber pela visão ou pela audição, essa frequência vai gerar o que nos neurotransmissores? Uma excitação. Essa excitação é advinda também do DNA. Lembra? Quem gera o estímulo? A visão e a audição. Na hora que gera o estímulo, ele gera o quê? Aqui dentro do cérebro? Psicose. Esquizofrenia e psicopatia. Dentro da esquizofrenia, nós temos o quê? Delírios e ilusões. O que eu estou afirmando? Que face um estímulo de frequência recebido pela visão ou pelo sistema auditivo, através do pavilhão, através do canal auditivo, através do tímpano, através do martelo, da bigorna, do estríbulo, vai gerar uma frequência que vai bater no caracol e através do nervo que conecta o caracol com o cérebro, os neurotransmissores vão excitar os cristais de apatita que tem dentro da glândula pineal, vai pegar o que era imagem e o que era som, transforma em frequência, e essa frequência, através de novo dos neurotransmissores, manda para a glândula pituitária. Neste momento, cria-se a pergunta: satisfação e prazer ou trauma? Se for satisfação e prazer, volta. O caminho de satisfação e prazer é o mesmo, tá? Eu só vou explicar. Mas é o mesmo caminho, o processo é o mesmo. Satisfação e prazer. Volta para a amígdala o impulso, que é a frequência, da imagem do som, porque na hora que você faz uma imagem,
Você fez uma imagem. Por exemplo, alguém vai me dar um tapa. Se eu não tenho essa imagem no cérebro, eu tomo um tapa. Se eu tenho essa imagem no cérebro, o que eu faço? Se alguém sem querer vier assim, eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu já tenho esse registro dentro do cérebro, da glândula pituitária. E esse registro está associado com uma frequência. Satisfação e prazer ou trauma. Logo, nesse momento, o impulso volta para a amígdala e gera o impulso da emoção. A emoção vai gerar no tálamo, hipotálamo e pituitária, e timo. Se for satisfação e prazer, e se for trauma, ele vai guardar essas emoções no timo. No mesmo instante, ele gera no tálamo, no hipotálamo, a condição para gerar todas as substâncias que aquela emoção pede. Medo, adrenalina, prazer, dopamina, dor, enfim. Tá? Tá claro até aqui? Calma, tem foto. Está claro até aqui? Alguma dúvida? Silvana, Alvino, Marcos, Francisco, Guilherme, todos, Ariane, Ana, Alexandre, Maria Lu, tá todo mundo entendendo? Camila, tá tudo bem? Portanto, dependendo do estímulo, da emoção que for gerado pela amígdala, esta frequência dispara dentro do cérebro a psicose. Por quê? A psicose que vai gerar esquizofrenia e psicopatia. Ou razão e sabedoria. Por quê? Razão e sabedoria se as formas de pensamento forem diferentes daquelas que nós conversamos ontem, ou que são herdadas por 77.760 mil anos do ou da mente coletiva, ou dos conjuntos akáshicos. Marcos, o que você está falando? Eu estou afirmando que todas as formas de pensamento que existem no plano, no tempo e no espaço são conjuntos akáshicos originados do vácuo quântico, que era a ideia inicial de se iluminar, que foi dissociado em 7 momentos em frequência e que compuseram mentes coletivas. Por exemplo, religião, maçonaria, eubiose e tantas outras escolas iniciáticas que tem por aí. Por quê? Porque nada é falado de novo. Tudo é mudado.
E aí eu dei o exemplo de Roma, de Mora, de amor, enfim, ficou claro isso, né? Ontem, na aula de ontem. Portanto, com o som é a mesma coisa. O processo da visão funciona do mesmo jeito do processo da audição, porque são frequências. Nesse momento, tanto a visão quanto a audição vai gerar em você um estímulo, só que é diferente. No caso da audição, você tem um range de frequência aqui que você não ouve. Não percebe, né? Na percepção, mas você está escutando. Esse processo aqui do martelo, bigorna, estribo, caracol, isso está funcionando. Não é porque para você não é realidade que você não está ouvindo. O cérebro, ele está funcionando. Esse processo aqui dos cristais da patita, da pituitária, da amígdala. Ficou claro? Nesse momento, esses impulsos aqui, eu vou relembrar a aula que eu dou do módulo 1. Quais são as frequências da neurose? Quais são as frequências da neurose? Gama. Quais são as frequências de gama? De 100 Hz. De 100, não. De 100 para baixo. É de 100 para baixo. Então nós estamos falando que a neurose no ser humano, a depressão, síndrome de pânico, medo. Vou pegar o outro isqueiro, né? Não. Voltou, tá? Precisa abrir, né? Voltou. Obrigado. Então, o que eu quero dizer? Que a frequência de 100 até 14, desculpa, de 28 até 30, é uma frequência que induz você a um estado de psicose. Logo, a psicose, dependendo da origem do DNA, dependendo do estímulo que a amígdala vai gerar, tendo como harmônico as imagens transformadas em frequência que estão armazenadas na glândula pituitária, vão fazer você manifestar a psicose. Como manifestação de autoproteção, a psicopatia, que é tudo do meu jeito. Portanto, o psicopata, lógico, eu estou falando, né, você tem níveis de psicopatia aqui, mas qual que é a característica que ele tem? Ele faz tudo do jeito dele, para que ele tenha prazer. Ele está preocupado com você? Ele está preocupado com se o que ele está fazendo ele vai prejudicar alguém? Não, por quê? Porque a emoção que a amígdala gerou foi quase nenhuma. Então, veja, o que eu estou falando de quase nenhuma não é que não gerou emoção. Gerou emoção. Só que a emoção que ele gerou não passou pela razão e pela sabedoria. Isso que eu quis dizer, por favor. A emoção gera. Só que ele não considera a razão e nem sabedoria. Ele considera
tudo do jeito dele, que tem por objetivo chegar à satisfação e prazer. O mesmo acontece na esquizofrenia. Portanto, a esquizofrenia é a criação de delírios, e dentro desses delírios você cria ilusões. Por exemplo, complexo do herói. Lembra as psicoses que nós estudamos? Complexo do herói, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, cleptomania, e aí vai. Depressão, síndrome do pânico. Todos eles gerados por uma frequência que está acontecendo e que você não percebe. E que afetam tanto o processo auditivo como o processo da visão. E neste momento, com a entrada dessas frequências dentro do cérebro, e como o centro é o mesmo, o que vai acontecer? Você vai ter duas manifestações. Sempre você terá duas manifestações. Quais são as manifestações? No caso da visão, você tem o globo ocular aqui. Aqui no fundo você tem a retina, por exemplo, que é o nervo óptico, enfim. Na hora que gera o neurotransmissor, começa a gerar o pico da frequência, o que acontece? As imagens recebidas vão bater e vai começar a ir para todos os lados. Nesse momento, no canto do olho, bem aqui, ó. Quem já teve dor de cabeça, como que chama esse negócio? Enxaqueca. Quem já teve enxaqueca? Você sabe o que acontece com enxaqueca? Que parece que você vai perdendo a visão aqui, não é? Parece que tem um monte de coisa brilhando aqui. Então, começa a surgir no canto do olho falhas visuais ou, dependendo do estímulo, estímulos visuais. Então você começa a ver cores diferentes ou você vê ausência de cor. Logo você começa a ver o quê? Espírito. Por quê? Porque na frequência de 15,8, aproximadamente 16 Hz, essas frequências disparam dentro da amígdala, o centro, nos neurotransmissores, o efeito, no caso visual, ou, dependendo do neurotransmissor, né? E da psicose que vem do DNA. Psicose. E das associações das imagens que ele tem aqui. Por isso que é tudo junto. E é tudo no mesmo instante. Ele vai gerar um hiperestímulo, que são as cores, e vai gerar o hipoestímulo, que é a ausência de cor. Mas ele vai ver o quê? Imagens. São ditas pelos espiritualistas como espírito. Isso no campo visual. No campo auditivo, esta frequência, por causa dos conjuntos acásticos, já estão gravadas nas mentes coletivas, que é a frequência do medo.
Por isso que às 3 da manhã, quando você começa a sonhar no timo, essas frequências das experiências vividas e não resolvidas, porque geraram em você medo, vai gerar a manifestação do quê? Possessão demoníaca, abdução, que são todas imagens pré-estabelecidas na mente coletiva e que esta frequência gera de você, que é uma frequência mais conhecida como a frequência do medo. Não precisa necessariamente estar com dor de cabeça, né? Não é. Necessariamente você não precisa ter a enxaqueca. O que você precisa ter é o estímulo gerado pela amígdala e as imagens pré-recebidas do teu conjunto de DNA. Neste momento, só para a gente concluir, perfeito. Nesse momento, o que acontece com você? O vácuo quântico, que são os elétrons, eu estou falando assim, né? Que é os elétrons que existem, que podem assumir a posição de partícula ou de onda. Você faz o quê? Você faz o quê com o absoluto que você está recebendo? Que está sendo emitido em todos os lugares, todos. Lembra que o ectoplasma também é um vácuo quântico, que lá no nível do quark, do neutrino, também você tem um vácuo, que o universo você tem um vácuo. Por isso que, de novo, Deus onipotente, onipresente, onisciente, certo? Então o que você está fazendo? Você está fazendo com que a onda se torne partícula. E nesse momento você fica por relativo, acreditando em espírito, em fantasma, em Papai Noel, em duende, em Maria de Virgem que aparece não sei para quem, que eu não sei para quê. Por quê? Porque é um processo eletroquímico que acontece dentro de você, gerado por frequências das quais você não tem percepção. Vou indo para o link 2, porque o link 1 vai cair. Link 2, por favor. Poxa, eu passei por isso sexta-feira e não vi nenhum. Sério, cara. Agora fiquei traumatizado. Você não viu o quê? Ficou frustrado. Fiquei frustrado agora. Só um minuto, gente da internet, que nós estamos com dois problemas aqui ontem e hoje. Nós estamos com o problema da internet que está caindo e agora nós estamos com o problema de link. Então nós estamos trocando o link para ver se melhora. Tá bom? Como? Essas coisas, cada parte deles tem um tipo de som específico. E aí, estava ouvindo aqui. O que é importante você saber? Em todos os rituais xamânicos, todos os rituais de mesa branca, todos os rituais de umbanda, todos os rituais, todos. Você tem o quê? O que você tem? Você tem sons diferentes para momentos diferentes. Então, por exemplo, na Umbanda, você vai receber é assim, eu detesto esse negócio, entendeu? Não tem nada pessoal. Mas assim, para mim é um abuso à inteligência humana. Enfim, no meu caso, tá bom? Opinião sua. Na minha opinião pessoal minha. Por quê? Porque esses espíritas todos nunca receberam, de novo, Einstein,
Platão, Sócrates, Jesus. Nunca. Eles nunca receberam isso. E sempre falam a mesma coisa. Eu estava escutando essa madrugada alguns áudios, né? De uma tal... enfim, estava escutando... Eu falei assim... Meu, como que alguém pode se submeter a isso? Bom, voltando para cá. Portanto, todos esses rituais, todos, inclusive nos dízimos lá, você tem o quê? A música. Associada com o quê? Com a emoção. Por exemplo, você já pensou numa cerimônia de dízimo tocar uma música de rock? Não ia dar, né? Então tem que ser uma música que vai gerar em você uma alteração de estado. Que vai induzir você a gerar um pulso que grave a imagem naquela emoção. E assim você foi programado para executar tudo o que o outro quer. Olha que bonito que você fez, que fizeram. Olha que bonito. Por exemplo, mensagem subliminar. Já ouviram falar? O que é mensagem subliminar? Por exemplo, tem uma casa de lanches muito famosa que eles trabalham com cor, porque na hora que você vê aquela cor, que normalmente acho que é amarelo, vermelho, associa com o quê? Com fome. Cigarro, lembra da época do Marlboro? A imagem, o homem bonitão, não sei o que, de cigarro. Eu não estou falando aqui quem fuma, quem não fuma, nem isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui... mulheres bonitas, James Bond, né? Mulheres bonitas, o herói, salvador da pátria, não sei o quê. Então, associa-se imagens com emoções. E assim deixa você preso às mesmas formas de pensamento que estão nestas mentes coletivas. Importante você saber isso. Que todas elas, todas, sem exceção, todas têm ritual. Por quê? Porque o ritual prende você. Se você quebrar o ritual, você vai para o inferno. Que é diferente do propósito. É diferente. Então você tem ritual, você tem eventos, você tem cerimônias, você tem músicas. Para cada estado de consciente que eles querem fazer você, uma reação, eles colocam uma música diferente. Em igreja, em culto, em todos os lugares. Então eles utilizam-se disso aqui para manipular e para programar você. Você ficando assim, através do efeito do neurotransmissor que é elétrico, que passa, lembra, pelos axônios, neurônios, aquele negócio todo, vai gerar o quê? Pelo medo, vai gerar a sensação. Cadê? A sensação, porque é audição, a sensação que tem espírito na sala, que tem, sei lá, um bilu na sala. Por quê? Porque você vai ver diferente, a percepção ocular vai mudar, a sensação vai mudar, o medo vai entrar e você vai começar a criar cenários através de delírios e ilusões. Que é próprio da frequência. Que é próprio da frequência que você está recebendo. E aqui nós terminamos a aula de hoje. Dúvidas? Aldo, tudo bem por aí? Foi muito rápido hoje? Foi melhor hoje. Deu para entender um pouco melhor? É muita coisa. Mas como muita coisa? Não vai fazer nada, trabalho. Tá, entendi. Vamos ver se amanhã eu entro
Vamos ver, amanhã. Dá uma aula mais. Amanhã a gente dá uma aula, sei lá. É que pra mim é tão básico, enfim, tá bom, aí a gente vê. Tá, a gente vai ver. Mas assim, independente, ficou alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta? Tem algum esclarecimento? Será que eu consegui mostrar para você de onde que vem espírito? Da alucinação e do delírio? Gerado por frequência, das quais você não consegue. Mas é um efeito físico. Portanto, a história de baixar pai de santo, mãe de santo, incorporação, possessão demoníaca, diabo, tudo isso é bobagem. É bobagem. E para nós que queremos ajudar pessoas, a esclarecer pessoas, nós precisamos saber disso. Para ter clareza na hora que fala e para ter sabedoria e razão. Para não trabalhar no dogma. Porque se a gente cair no dogma, já era. Marcos, pode tirar uma dúvida minha? Por gentileza, Adilson, com prazer. Eu estava vendo na internet um negócio sobre sons, frequências, né? Achei no YouTube uma frequência 110. Acredito que está ouvindo dormindo? O que acontece é assim, Adilson. A frequência 110 de nada vai resolver para você hoje, porque as formas de pensamento são herdadas das psicoses da mente coletiva. Esse é um ponto. Então, assim, é como se batesse e voltasse. Esse é um ponto. Para mudar isso, lembra de ontem, só tem um caminho. Alterar as formas de pensamento herdadas. Para poder transformar essas imagens, você deverá pegar para cada ponto que eu disse aqui e entrar na razão. E quantas razões existem para cada ponto que eu estou falando aqui? 7. Mas, Marcos, se eu for entrar nesse aspecto, eu vou demorar 50 mil anos. Aí eu peguei e falei assim, não é por esse caminho. O caminho, lembra lá atrás, que você entra pela razão. É dar espaço à razão que existe já dentro de você. Por isso que eu falei que eu não vou ensinar nada para ninguém, não sou professor. O que eu estou te fazendo é relembrando de uma promessa que nós fizemos. Então, na hora que eu começar a existir, ou na hora que eu tiver coragem de começar a existir, eu estou quebrando dentro de mim limites. Quando eu quebro limites, eu estou entrando numa outra razão e sabedoria. Estou criando novas formas de pensamento, que vão gerar novas frequências. Que quando tudo isso acontecer, a partícula que vem não vai ser mais partícula, vai ser onda. E aí você vai receber tudo de uma vez só. E aí você se ilumina, você sai do estado de instinto, passa pelo teste da DAAT da 1/8 inferior, passou, sabedoria e prazer. Só que o que acontece? Hoje, eu só estou recapitulando, tá? Razão e sabedoria. Desculpa, eu só estou recapitulando. Hoje, como estado de instinto, você executa satisfação e prazer da programação da mente coletiva. Então você não tem consciente do que você está fazendo. Você somente é um servo, executa. Quando você se torna consciente do que eu estou falando, você passa pelo teste da DAAT,
que é a 10, por isso que é 11. Poder e beleza. Passou por esse teste, você se torna o quê? Alma. O que significa? Que agora você está consciente das suas emoções. Tá vendo o triângulo? O que você acha que é esse triângulo aqui, ó? O que você acha que é a pineal e a pituitária e a amígdala? Fala para mim o que você acha que é. Que ninguém sabia disso até agora. É a trindade, né? Eu vou colocar um nome para você, que eu acho que aí vai ficar mais fácil. A amígdala, lá em Cisne, é mais conhecida como Dahati. A glândula pineal é mais conhecida como Binah, ou poder. E a pituitária como Shokmah, ou beleza. Logo, vencendo emoções, que é a Dahati, nem por um caminho, nem por outro, pelo caminho do centro, por isso, do chakra frontal. Desculpa. É o calor, estou trocando, desculpa. Pelo chakra coronário, você atinge a onda. É simples assim. E as pessoas ficam criando baralho, ficam criando tarô, ficam criando um monte de bobagem, cara, um monte de bobagem, para poder explicar aquilo que não sabe. Por isso que eu falei ontem que todas essas pessoas de boas intenções, por causa do ego, estão conduzindo para o buraco. Porque não sabe o que fala, não sabe conduzir. E pior, né? Orgulhoso, prepotente, metido, soberbo, achando que sabe tudo. Enfim. Entendeu isso aqui? Entendeu? É simples assim. Ficou bem claro. Ficou claro agora? Caramba, mais claro que isso é entregar pérola para porco, entendeu? Porque foi dito tudo hoje. Ontem e hoje, se pegar as duas aulas, se você pegar a aula de ontem e de hoje e montar os grupos de estudo e começar a chegar nas 7 razões de cada ponto, você se ilumina. Acabou o problema seu. Então o que eu estou dando de graça para todo mundo? A liberdade. A liberdade. O que eu estou pedindo? Tenha coragem para aceitar que tudo que você fez nessas escolas, tudo, você sabe o que foi? Ego. Foi produto do ego. Ah, vamos tomar cafezinho, vamos fazer preceptor, vamos ficar todo mundo junto, vamos fazer reunião. O que mudou a tua vida? Você sabia disso? O que você fez? Seja ela qual for. Enfim, ficou claro isso aqui? Respondi a Deus. Dúvida? Pessoal, vocês têm que ter dúvida, tem que perguntar. O que eu tenho percebido em mim, Marcos, que muita coisa que antigamente eu almejava ou desejava, hoje já não aflora mais esses sentimentos em mim. Você tem que ter um desejo só. Nós todos temos que ter um desejo. Mas Marcos, você falou que não é para ter desejo. Eu estou te explicando o processo do desejo. E estou falando para você utilizar o que eu estou te explicando para ter um desejo. Qual é? Se iluminar. Porque esse desejo vai gerar uma necessidade de fazer você se iluminar. Então você está fazendo, está tudo certo. Eu não estou deixando ninguém escravo, não estou fazendo ninguém de servo.
O único desejo que eu tenho é de me melhorar para melhorar a todos. Então está tudo a meu favor, está tudo certo. O preço da coragem é o preço daqui para frente. E só tem um mestre. Só existe um mestre. Cristo. É tudo, é Ele, acabou. É só ali. Acabou. Ah, mas é o Cristo de 2000 anos? Não. É o Cristo de 64.000 anos atrás. Por que, Marcos? Porque você lembra que a volta do nosso sistema leva 25.920 anos? Você lembra da aula de quinta-feira? Que nós estamos aqui há 77.760 anos? Qual que é... Usa a calculadora para mim, por favor. Qual que é a metade de 25.920 anos? Porque é metade do ciclo, né? Ó, metade. A primeira raça, que era a raça de ouro. A primeira raça. 12.000. Tira para mim 77.000 de 760 menos 12.960. Dá quanto? 64.800 anos atrás. Quanto que é 6 mais 4? Mais 8. 18. Que vai dar 9. Fechou. Por isso que eu falo 64.000 anos atrás. Então o Cristo que veio aqui, ele veio há 64.000 anos atrás. Isso que nós estamos falando, esta sabedoria e razão, é desta época. Não é de Jesus de 2000 anos. Porque isso daí é outra conversa. O que nós estamos mostrando aqui é de 64.000 anos atrás. Quem está tendo a oportunidade de ver isso? E mais, sabe o que é? Eu quero falar uma coisa aqui. O que eu falei ontem lá para a Tayane. O Marcos é muito arrogante. O Marcos é muito metido. O Marcos é muito duro. O Marcos é muito gordo. O Marcos é muito feio. O Marcos tem cabelo crespo. O Marcos usa óculos. O Marcos tem nariz. O Marcos tem verruga no nariz. O Marcos é mago negro. Para com tudo isso. Aproveita o que você está recebendo. Aproveita o que você está recebendo e melhora você. Independente de quem é o Marcos. Por quê? Porque de repente você está me classificando com as suas formas de pensamento. Com certeza você está. Tá bom, pessoal? Eu acho que tá bom por hoje, né? Aldo, ficou bom? Eleonora, ficou bom? Marcos, Ana, Camila, ficou bom para todo mundo? Boas reflexões. Pois não, Aldo? Pois não. Tá bom. Eu creio que essas aulas deveriam ser divididas em várias. Por exemplo, essa aula poderia ser dividida em 2 partes, de meia hora, 40 minutos. Tá bom. Pensa sobre isso. Tá bom. Então eu vou dar a mesma aula em 40 minutos. Não, é dividir a aula em 2 partes. Não, entendi. Isso que você está falando assim é tirar conteúdo da aula para não tornar a aula tão pesada. Exatamente. Pelo menos para mim, ficaria melhor. Tá bom. Eu entendi, Aldo, mas assim, eu estou com um pouco de dificuldade de fazer isso. Porque isso para mim é o básico do básico do básico. Porque quando a gente for falar de mais profundo, isso aqui é a ponta do iceberg. Por isso da importância do religare. Por isso da importância do teu talismã.
Por isso da importância de você sair do estado de partícula e se tornar estado de onda. Enfim, não é amanhã que você vai conseguir isso, não existe isso. Ah, pum, dei um salto quântico, virei jacaré. Não é assim que funciona. Não é assim. Isso não existe, porque existe o trabalho. Então, esse trabalho tem que começar. O que eu estou falando agora é que nós precisamos começar juntos. Eu sei que vai ser devagar. Não tem problema. Para mim está tudo certo. Eu não vou morrer amanhã. Amanhã não. Eu vou morrer, mas não amanhã. Mas até lá tem tempo ainda. Está tudo certo. E lá são 2h30 da manhã, já está cansado. E lá também são... Aí na Itália, você já está cansado, já passou o dia inteiro acordado, são 2h30 da manhã. Eu sei que isso pesa também. Eu sei que pesa. Eu sei. Por isso que nós temos as aulas de sábado de manhã para fazer o catadão da semana. Tá bom, Marco. Obrigado, gente. Obrigado. o Alexandre. Tchau. Obrigado. Boa noite. Eu sei. Pode falar, gente. Quem quer falar, fica à vontade. É o Alexandre que ia falar? Isso. A aula de ontem e de hoje, elas estão na íntegra na internet, Marco? Sim, estão lá no YouTube. E quem quiser assinar o canal do YouTube, que é tudo gratuito, nós do Ágora agradecemos, porque você vai estar dando a inscrição lá no YouTube, enfim. Por quê? Porque você está dando uma força para o canal no YouTube, né? Se manter. E assim, eu não quero ganhar dinheiro com isso, tá? Para com esse negócio. Se for para a gente cancela esse negócio já. E aí a gente dá um jeito de... não sei, a gente... assim, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Para com esse negócio. A única coisa que eu quero é que mais pessoas conheçam... Eu não vi a aula de ontem, porque ontem e hoje eu estou trabalhando, então eu não consegui prestar tanta atenção quanto... Vai lá no YouTube que... Então, eu vou mexer na internet agora, tá? Porque está caindo. Ontem caiu muito mais. Mas, enfim, cortou pouquíssimas partes. Pouquíssimas. Mas dá para entender bem. O que não entender, Alexandre, a gente conversa, cara. Você já sabe qual é o meu celular. Combinado. Liga aí. Combinado. Obrigado, gente. Fique em paz, tá? Muito obrigado. Até amanhã, às 8 da noite aqui de novo. Tchau. Eu vou desligar toda a internet agora. Vou desligar, não sei se é Facebook, porque... Obrigado, pessoal do Facebook, tá? Muito obrigado, fique em paz. Tchau. Até amanhã às 8.